Olá, amados, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje eu quero falar sobre a luz do mundo. Nós precisamos entender que essa vida cristã, ela é uma vida luminosa, amém? É uma vida iluminada, é uma vida abençoada. Glória a Deus. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 1, no verso 5, ele diz: "E esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma." Então, nós precisamos entender que após o novo nascimento, nós nos tornamos filhos de Deus. E uma das características do reino de Deus é a revelação da pessoa de Deus, a revelação do Espírito de Deus, a revelação da palavra de Deus. E a revelação da palavra de Deus, ela ilumina tudo aquilo que é obscuro na nossa vida. Não somente com relação aos nossos pecados, mas também a forma como eu e você devemos viver. Amém? A mensagem de Deus é sempre essa. Deus é luz. Daniel, ele diz algo interessante. Ele diz que Deus habita na luz. Daniel, capítulo 2, versículo 22, diz: "Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas. Com ele mora a luz." Veja a característica da luz. Com ele mora a luz. Louvado seja Deus. Então, é importante nós entendermos que nós somos do dia. Nós não somos mais da noite. E não precisamos mais viver na escuridão. Não precisamos mais viver na falta de conhecimento, né? É importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela nos revela o caráter de Deus, revela o plano e o propósito de Deus e revela a nova criação, ou seja, quem nós nos tornamos em Cristo. Eu tenho um vídeo falando sobre identidade em Cristo, a nova identidade em Cristo, que você pode ver aqui nessa playlist sobre vida cristã. O salmista, no Salmo 119, versículo 130, ele diz assim: "A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples." Então, nós precisamos entender que quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra, quando nós praticamos a palavra, nós começamos a ter entendimento, principalmente nas coisas relacionadas ao reino de Deus. Amém? E as coisas relacionadas ao reino de Deus é algo tremendo que nós devemos compreender, nós devemos buscar conhecer e depois de conhecer, andar nessa luz que nos é revelada. Amém? Isaías, no capítulo 60, no versículo 1, diz assim: "Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti." Então, nós precisamos entender que o crescimento espiritual, ele dá-se semelhante ao crescimento físico. Amém? E nós precisamos entender que quando a luz de Deus vem brilhando sobre nós, nós precisamos resplandecer essa luz. Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo." E essa luz veio exatamente para trazer clareza com relação ao plano eterno e o propósito de Deus. Mas em Mateus 5,14, ele diz para os seus discípulos: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte." Geralmente, quando a gente vem de João Pessoa e quando a gente vai chegando ali perto de Riachão do Bacamarte, vindo para Campina Grande está numa serra, né? No Planalto da Borborema. É um monte. Então, quando nós começamos a nos aproximar da cidade, geralmente à noite, a gente vê aquele clarão no céu. E é uma cidade edificada. Amém? Imagina na época de Jesus, que tinham mais escuridão nas viagens do que hoje em dia, né? Então, mesmo tendo as luzes, a cidade ela era iluminada. E Jesus diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Está falando a respeito da luminosidade que tem a cidade no escuro. E eu e você precisamos entender que essa luz de Deus, ela brilha através de nós pelo conhecimento da palavra de Deus. E nós precisamos tocar as pessoas com a luz de Deus. Amém? O salmista, no Salmo 119, 105, ele diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Depois do novo nascimento, eu e você não precisamos mais andar nas trevas. Por quê?
nós temos a palavra de Deus que ilumina, que clareia o nosso caminho. E nós precisamos entender isso, amém? Essa luz, como eu falei, é a revelação do plano eterno e do propósito de Deus. E nós, como novas criaturas, precisamos entender e fazer do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa cidadela edificada. Amém? O salmista, ele traz algo muito interessante em todos os seus textos, mas no Salmo 37, versículos 5 e 6, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. O meio-dia, irmãos, é a parte do dia mais clara que existe. É quando o sol está no centro, assim, né, da altura da terra. E ele ilumina com toda a sua potência. E quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, ele vai iluminando os olhos do nosso entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 18, Paulo orando por aqueles irmãos, ele diz: tende iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, o espírito de sabedoria e de revelação, ele nos é dado para que os olhos do nosso entendimento, eles sejam iluminados, ou seja, luz chegue aonde há trevas. Amém? E nós possamos viver com essa característica de iluminar a nossa vida, ter o nosso caminho claro, mas também servir de referência pelo nosso exemplo para outros. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Em outro tempo, nós éramos trevas. Quando isso? Antes do novo nascimento. Após o novo nascimento, nós nos tornamos luz e precisamos entender isso. Para quê? Para que nós possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quais são as características dessa maravilhosa luz? As características são que nós vamos andar em comunhão uns com os outros. Amém? 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andardes na luz, como Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos entender isso. Amém? Quando nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E essa comunhão vai fazer toda a diferença na nossa vida. Aonde há facção, aonde há sentimento de discórdia, divisão, coisas que não estão alinhadas com o propósito de Deus, aí há trevas, irmãos. Aí há toda a obra maligna. E nós precisamos entender que nós não somos mais das trevas. Nós agora somos do dia, nós somos da luz. E precisamos cada vez mais, né, glorificar a Deus através das nossas ações, através da nossa mensagem. 1 João, capítulo 1, versículo 25 é isso. Diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, não tem como eu dizer que estou na luz e estar andando em trevas. Nós precisamos saber diferenciar isso. Para quê? Para que eu e você venhamos a glorificar ao nosso Pai e viver a vida cristã como ela deve ser vivida, sendo luz, recebendo a iluminação no nosso espírito e servindo também de exemplo para aqueles que nos cercam, aqueles que convivem conosco. Amém? O salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, 1. Ele diz: o Senhor é a minha luz. E quando se trata de luz, se trata também de salvação. Amém? Faça do Senhor a sua luz. Faça da palavra de Deus o caminho claro que você vai praticar, que você vai perseguir, que você vai andar. Fazendo assim, você vai ver que outras pessoas vão te buscar para que elas também possam ser alcançadas por essa luz
que traz entendimento, que traz revelação, que nos mostra o caminho e a vida que nós devemos viver. A vida cristã, ela é caracterizada por ser iluminada, por ser uma vida que nós vivemos na presença do Senhor e na prática da palavra, e principalmente em comunhão uns com os outros. Amém? Pense nisso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione os sininhos das notificações, porque fazendo assim, você será informado quando outro vídeo for subido neste canal. Amém? Compartilhe esse conhecimento com o maior número de pessoas possível. E eu agradeço por você estar sempre nos seguindo e acompanhando as nossas mensagens. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.